Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa última aula do nosso livro Matemática 3, no livro 5, hoje com o capítulo 22. É uma sequência da nossa última aula que falamos de funções exponenciais e equações e inequações. A última aula foi um pouco mais longa porque havia muita quantidade de conteúdo. Hoje nós vamos aproveitar um pouco dos exercícios que a gente tinha no último capítulo e estudar um pouco mais sobre funções exponenciais. Meu nome é Antonino Bicalho e vamos logo começar a nossa de hoje. Pessoal, mais um pouquinho de função e inequação exponencial, um aprofundamento, já que na última aula a gente viu bastante sobre isso. Usamos um pouquinho do que a gente já sabe que é algo que está aí no nosso dia a dia, um novo modelo de vida causado por uma pandemia, que no início teve um crescimento realmente exponencial. Hoje já um crescimento menor, chegamos aí a um número de casos constante a cada dia, mas vamos tentar ver se conseguimos superar isso aí rapidamente. Pessoal, voltando para o nosso conteúdo, olha, como visto na aula anterior, quando existe um número real A maior que zero e diferente de 1, nós podemos ter uma função exponencial. Lembra, eu já comentei na última aula, se o A fosse negativo, nós poderíamos ter um número negativo elevado a um expoente par, o que não seria possível porque eu teria uma alternância de valores, né? E outra questão é se o A fosse igual a 1. Se o A é igual a 1, eu tenho que, para qualquer valor de x, elevado x é sempre igual a 1, também não seria uma função exponencial. Por isso, nós temos dois intervalos importantes. O primeiro intervalo, ele acontece entre 0 e 1, não incluindo as extremidades. E, durante esse intervalo, se eu tenho uma função exponencial, se o A vale qualquer valor entre 0 e 1, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Portanto, a função é decrescente. Já se o valor de A estiver no segundo intervalo, de 1 até mais infinito, para qualquer valor, se eu elevo ele se a função, para qualquer valor de A maior que 1, obviamente, se eu tenho uma função exponencial de A elevado a x, essa função será crescente, pois para cada valor de x, quanto maior for o meu valor de x, maior será o valor de y. Então, rapidinho, vamos lembrar isso aqui. Algumas relações importantes, quando eu tiver essa função exponencial escrita dessa forma, A elevado a x, eu tenho que sempre o valor 0 e 1 é o ponto que ela corta o eixo y. Lembrando que nenhuma função exponencial corta o eixo x, ela tangencia o eixo x quando for menos infinito, né? Quando x for menos infinito aqui, eu tenho que a função exponencial se aproxima de zero. Quando x tende a menos infinito, na função crescente. Quando a função é decrescente, aí eu também passo pelo ponto zero e ela tende a zero quando o x tende a mais infinito. Aqui alguns exemplos só para a gente lembrar, na última aula a gente viu isso também, né? Olha, se a base é maior que 1, e o expoente é x, quanto maior o valor de x, maior o resultado da minha função. Aqui a gente tem, né, y igual a 2 elevado a x, y igual a π elevado a x, e aqui y igual a 7/5 elevado a x. Do outro lado, nós temos os exemplos contrários, né, onde a base seria um valor entre 0 e 1. Meio, 0,8 ou 8 décimos, 5 sétimos. Então, qualquer função exponencial cuja base seja um valor entre 0 e 1, quanto maior for o valor de x, menor será o valor de y. Por isso, a função nesse caso é decrescente. Pessoal, isso é muito importante. E para lembrar, quando a função é crescente, se eu tenho, por exemplo, analisando dois valores de x, né, a elevado a 2 é menor que a elevado ao quadrado é menor que a elevado ao cubo, porque a é um valor maior que 1. Para pegar como exemplo, 2 ao quadrado, obviamente, é menor do que 2 ao cubo. E aí eu tenho que os expoentes, olha, 2 também é menor que 3. Nós sabemos disso. Aqui, olha, se eu tenho que 2 ao... Aqui, óbvio, não pode ser 2, né? Por exemplo, meio ao quadrado, maior do que meio ao cubo. Analisando essa inequação, obviamente nós sabemos que isso aqui é igual a 1/4, que também sabemos que é maior do que 1/8. Mas nesse caso, observa que o 2 é menor do que 3.
Então, essa análise é muito importante, nós temos que lembrar disso muito. Quando a base for um valor entre 0 e 1, quanto maior o expoente, menor o resultado. Portanto, nós temos que inverter a desigualdade quando trata-se de uma inequação. Tá certo? Vamos lá para um pouco mais da nossa Covid, né? Essa doença que vem assombrando o mundo. Para falar um pouquinho do Covid nesse capítulo, já que na última aula a gente falou dos casos do mundo, hoje vamos falar um pouco dos casos do Brasil. O nosso primeiro caso, nosso caso inicial, foi no dia 26 de fevereiro, né? Contra a prova confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Diz a fonte que é um paciente, homem, de 61 anos, que estava na Itália e passou pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Essa reportagem foi publicada às 26 de 2 de 2020, às 8h31, e a última alteração lá em 26 de 2 de 1959 pela Reuters, a agência de notícia Reuters. E aí nós temos, analisando o gráfico do World Odometer, nós temos que o primeiro caso no Brasil foi dia 26. Observa que realmente a curva começou com um crescimento exponencial, mas hoje ela já não tem esse crescimento exponencial. Com crescimento exponencial, ela teria esse comportamento bem mais acentuado de crescimento. Graças a Deus que não está assim. Mas ali, comparando os outros dias, olha, eu tenho em março já 3.417 casos. Observa que aqui eu peguei intervalos de 30 dias. Olha, de 26, depois de fevereiro, 27 de março, 26 de abril, 62 mil casos, quer dizer, 20 vezes mais do que o número de casos, pouco menos, né? Quase 20 vezes mais que o número de casos de março. Aí, em relação de abril para maio, apesar do crescimento ter sido bem assintoso, observa que ele é em torno de 6 vezes maior, né? 62 vezes 6 dá 360, 370. Então, a taxa de crescimento foi diminuindo, por isso a gente não pôde considerar um crescimento exponencial durante todo o percurso. E aí eu tenho do dia 26 de maio para o dia 25 de junho, eu tenho mais um crescimento aí em torno de 5 vezes, 4 vezes, né? 4 vezes 4, 16, um pouco menos, 3 vezes e meia, o número de casos de maio em relação a junho. Então, a taxa de crescimento foi caindo, mas essa é a última data que eu consigo intervalos de 30 dias até o dia de hoje, e temos aí um gráfico que vai até mais ou menos o dia 10 de julho, apesar dele não aparecer ali embaixo, vocês podem observar que o gráfico vai de 6 em 6 dias, aproximadamente. Não, na verdade aqui nós temos, né, os intervalos dão aproximadamente 6 em 6 dias. Então, é muito importante a gente analisar aqui, esse seria o gráfico do crescimento do coronavírus. Esses valores eu peguei só intervalos mensais, de 30 dias, na verdade, não, mensais de 30 dias, e essa é a nossa curva de crescimento. Se a gente tentar aproximar para uma curva exponencial, a gente não consegue, mas o crescimento do coronavírus no início realmente foi um crescimento exponencial. E aí, gente, tem um primeiro exercício para a gente aqui, já está até resolvido, né, para facilitar a nossa vida. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa. Parece que estava falando da gente, né? Isso, uma questão do Enem. E em experiências laboratoriais de uma cultura de bactéria, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. A população da bactéria seria igual a 40 vezes 2 elevado a 3t, em que t é o tempo em hora e p de t é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, observa que o tempo foi dado em hora no problema, olha, o tempo foi dado em hora. A população será? Olha, a população é dada por 40 vezes 2 elevado a 3t, que já tinha aqui no nosso problema. Como o tempo é igual a 20 minutos, ou seja, o tempo é igual a 1/3 da hora, nós vamos calcular o p de 1/3. Então, 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Obviamente, 3 vezes 1/3 é igual a 1. Então, nós temos que a população será dada por 40 vezes 2 elevado a 1. Portanto, a população após 20 minutos será de 80 milhares de bactérias, né? Então, se ela no início era igual a 40 mil unidades, né? A 20 minutos ela será duplicada.
esse realmente é um crescimento exponencial, dado que ela vai dobrar em apenas 20 minutos e vai continuar se multiplicando nessa velocidade, certo? Já que a função que define o crescimento da população é obviamente dada por uma função exponencial, tá bom? Vamos lá para a nossa segunda questão, uma segunda questão bem interessante, que ela trata um pouco da parte algébrica, e às vezes a gente tem dificuldade em trabalhar com essas relações numéricas, e às vezes uma questão tão simples e a gente não consegue resolver. Olha, gente, primeiro, disse para a gente aqui o problema que 3 elevado a m é igual a A, e que 3 elevado a n é igual a B. Portanto, A e B maior que zero, portanto, para calcular o valor de 3 elevado a m menos 2n sobre 2, eu preciso separar esses expoentes. Mas nós podemos escrever da seguinte maneira: 3 elevado a m menos 2n sobre 2, eu poderia escrever como 3 elevado a m sobre 2 dividido por 3 elevado a 2n sobre 2. Nós sabemos que m, só para entender um pouquinho, menos 2n sobre 2, eu posso escrever como m sobre 2n sobre 2. Como divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, aqui eu fiz o inverso. Conservei as bases e separei os expoentes numa divisão. E o resultado dessa divisão voltaria para essa potência de base única. Então vamos lá. Como 3 elevado a m sobre 2 eu não sei, mas sei 3 elevado a m, eu posso escrever dessa maneira. Olha, 3 elevado a m elevado a meio. Produto de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Se eu pegar 3 elevado a m vezes elevado a meio, eu tenho 3 elevado a m sobre 2. E também 3, 2n sobre 2, é só cortar 3 elevado a n. Observa que esse valor aqui, olha, foi o valor que foi dado no problema, que é igual a A. Está aqui, certo? E o valor do denominador é igual a B, também está aqui. Então, nós temos A, 3 elevado a m é igual a A elevado a meio sobre B. Como a gente já sabe, A elevado a meio é igual a raiz quadrada de A. Então, o resultado para a nossa questão é igual a raiz de A sobre B. Pessoal, eu escolhi essas duas questões para começar a aula de hoje, porque são duas questões interessantes do capítulo anterior. E como a quantidade de conteúdo foi muito extensa, eu deixei para que a gente completasse nessa aula, que era um aprofundamento das funções e inequações exponenciais. Trigonométricas já fizemos, né, na matemática 5. Pessoal, mais uma questão interessante do Enem, olha, a duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. É muito interessante aqui, eu já coloquei a resolução aqui para a gente entender um pouco o que é a meia-vida, e nós vamos analisar isso aqui de duas maneiras, tá? O tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade existente no início do intervalo. O gráfico representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo ao longo do tempo. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30 será de aproximadamente... Pessoal, vamos lá. Eu deixei essa resolução, mas essa resolução não era a resolução que foi pedida no Enem. Porque observa o seguinte, no tempo zero, a quantidade, por exemplo, era de 100%. Tá aqui, olha, percentual de fármaco fármaco no organismo. O percentual desse fármaco, ele era 100% no momento da ingestão. Então, após 1 hora e 30 minutos, olha, eu já tenho isso aqui no meu gráfico. Aqui, olha, só para ficar mais bonitinho, olha, eu posso colocar ali, melhor do que eu desenhar com a mesinha. Então, esse é o momento em que, depois de 1 hora e meia, eu observo que eu vou ter aproximadamente 35%, está ali um pouquinho abaixo, um pouco acima talvez, mas 35% do percentual de fármaco no organismo. Não tem problema, porque
se a gente analisar nossas respostas, nenhuma delas está nem próximo de 35, então não teria essa dúvida entre 35 e 36. Porém, imagine o seguinte, se esse gráfico não tivesse no problema, será que eu seria capaz de resolver? Aí sim, nós vamos dar uma olhada na resolução que foi proposta aqui. Observe o seguinte, o decaimento em função do tempo é dado por meio elevado a t, seria t sobre 1, porque o tempo de meia-vida é 1 hora. Se o tempo de meia-vida fosse 2 horas, seria t sobre 2, se o tempo de meia-vida fosse 6 horas, como um problema que a gente já fez, seria t sobre 6, e assim por diante. Portanto, eu tenho que, nesse caso, eu tenho que d de 1,5 é igual a meio elevado a 1,5, que é o tempo de decaimento, é o tempo que eu estou procurando para ser aquele percentual que ainda restou no meu organismo. E aí, olha o que acontece, gente. Eu tenho meio elevado a 3 sobre 2. Dessa forma, eu fiz que o decaimento após 1 hora e meia será de 1,5 elevado ao cubo, raiz quadrada disso. Como nós sabemos, raiz quadrada de meio elevado ao cubo é raiz quadrada de 1/8. Então, eu tenho 1/8 é igual a raiz quadrada de 1/4 vezes 1/2. Raiz quadrada de 1/4, 1/2. Então, 1/2 vezes raiz de 1/2, que pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2. Então, aqui eu tenho 1/2 sobre raiz de 2. Nesse caso, eu posso fazer o seguinte, multiplicando aqui o numerador e o denominador por raiz de 2, eu teria, então, 1/2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, 1/2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, ficaria raiz de 2, que aproximadamente eu posso chamar de 1,4, só para a gente ter uma noção do que a gente vai calcular, e 2 vezes 2, que é igual a 4. 1,4 dividido por 4, 0,35, claro que aproximado. Portanto, o decaimento após 1 hora e meia seria de 30, o valor, né, daquele medicamento após 1 hora e meia seria de 35% do medicamento em relação à quantidade inicial. Portanto, gente, nós podemos resolver de duas maneiras. Nós podemos simplesmente fazer o gráfico, mas eu aproveitei para demonstrar que isso seria suficiente apenas com uma análise do decaimento exponencial daquela função que diz que a meia-vida é a quantidade que resta após t horas. No caso da amoxicilina, como o decaimento é de 1 hora, então a resposta correta seria letra D. Tranquilo? Muito boa questão. Vamos lá para mais uma questão, essa questão da magnitude de tremores de terra registrados, esse aí registrado no distrito de Juá e Coité. Vamos dar uma olhada, olha, cerca de 10% dos eventos chegaram a ser sentidos pela população. Distritos de Juá e Coité foram os mais atingidos. Em algumas casas houve rachaduras, afastamento de telhas e o monitoramento está sendo feito. Aí, gente, vamos lembrar que essa questão é recorrente no Enem também. Acontece muitas vezes porque a escala Richter, ela existe e usa uma função exponencial ou logarítmica. Eu tenho certeza que vocês já viram também a escala Richter, que para calcular a gente precisa de usar o logaritmo, até porque o logaritmo é o inverso da exponencial. Sabendo que a energia liberada em kWh pelo terremoto pode ser expressa por essa função exponencial que foi dada no problema, no qual x representa a magnitude de um terremoto na escala Richter, determine aproximadamente a energia liberada pelo terremoto. Pessoal, aqui, olha, nós tivemos que fazer uma aproximação. Vocês vão observar, olha, 10 elevado a 3x sobre 2 é o valor que a gente tem na nossa função. Porém, a magnitude foi de 3,3. Substituindo 3,3 aqui no lugar do x, eu 9,9 menos 6 sobre 2. Claro que 9,9 menos 6 é 3,9 sobre 2, que dá 10 elevado a 1,95. Observe que eu quero saber aproximadamente a energia liberada. Então, se eu tenho que y é igual a 10 elevado a 1,95, presta atenção, gente. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado ao quadrado é 100. Então, o valor não vai ser maior que 100, ele não vai ser 500, não vai ser 2.000, não vai ser 5.000. Então, aproximadamente, a energia liberada foi de 100 kWh nesse terremoto que aconteceu no Brasil, na região de Sobral, e atingiu os distritos de Juá e Coité, que foram os mais atingidos. É
é muito importante que a gente entenda como calcular. Acontece algumas vezes de nos dar essa quantidade de energia, e aí nós precisamos, então, transformar em uma equação exponencial e aí transformá-la num logaritmo para calcular o valor de x, tá certo? Tanto uma coisa quanto a outra já caíram no Enem, então é importante a gente estudar um pouco sobre isso. Vamos lá para mais uma questão, a nossa terceira questão para a sala desse nosso capítulo de funções exponenciais. Pessoal, olha, os senhores de uma empresa sugeriram que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento fixo percentual por cada ano dedicado. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço é S de T igual a 1,800 vezes 1,03 elevado ao tempo de serviço. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Vamos lá. Imagina o seguinte, nós sabemos que se S de T é igual a 1.800, opa, não, muito feio, 1.800 vezes 1,03 elevado a T, nós temos que o salário inicial, que é o salário quando o tempo é zero, vai ser igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a zero, ou seja, S de zero é igual a 1.800 vezes 1, 1.800. Portanto, aí já tem uma primeira análise, nós já sabemos que o salário inicial desse será de R$ 1.800. E aí, gente, a pergunta é, quanto ele vai receber após 2 anos de trabalho? Aí ficou mais fácil. Nós temos que S de T vai ser 1.800 vezes 1,03 elevado a T e 1,03 elevado ao quadrado. Claro que essa conta não é tão simples, mas nós podemos fazer aqui rapidamente. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Então, opa, aí não, né? 1,0609. Dessa forma, eu tenho que 1.800 vezes 1,0609. Vamos analisar, gente. Aumentou menos de 10%. Se eu tivesse aumentado 10% no salário do profissional, 1.800 mais 10% seria 1.800 mais 180, que daria 2.080, R$ 1.980. R$ 1.980 é um aumento se fosse de 10%. Olha, gente, eu não precisaria fazer essa conta para observar que nenhuma das outras respostas seria a resposta adequada. Portanto, a nossa resposta adequada pode ser somente a letra E. Mas vamos garantir isso, olha, 1.800 vezes 1,0609, multiplicando aqui por 1.800, nós vamos ter 0, 8 vezes 9 dá 32, 2, com 7, tá difícil hoje. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 1, 8. E embaixo temos 0, 0, vamos lá. Já no milhar, 9, 0, 6, 0, 1. Aí, olha, 0, 0, 2, 9, 7, 16, vai 1, 9, 4, 6, 10, 9. Então, nós teríamos um valor igual a R$ 1.909,62. Pessoal, é claro que a gente não precisava fazer essa conta. Vira o trabalho que deu? Não precisa disso. Nós temos que saber observar as questões. Imagina o seguinte, se eu tivesse pensado que 1.800 vai crescer 3% a cada ano, 1.800 eu poderia imaginar como 5% ou como 10%, que é claro que vai dar mais que 2 aumentos de 3%. Então, se eu penso em 10%, já vai dar 1.980, a gente já saberia a nossa resposta correta. Tá certo? É muito importante fazer essas análises, porque o Enem, além de uma prova de questões difíceis, ainda é uma prova de desafio de tempo. Então, gente, para terminar a nossa aula de hoje ali, a resposta, né, 1909,62, para ter essa aula de hoje, vamos a mais uma questão do Enem, uma questão bem analítica, que para quem conhece de função exponencial, não teria o menor problema em responder 1 minuto. Vamos lá. Um trabalhador possui um cartão de crédito que em determinado mês apresenta o saldo do devedor a pagar
vencimento do cartão, mas não contém parcelamentos a acrescentar nas próximas faturas. Nesse mesmo mês, o trabalhador é demitido. Durante o período de desemprego, o trabalhador deixa de utilizar o cartão e também não tem como pagar as faturas, nem a atual, nem as próximas. Mesmo sabendo que em cada mês incidirão taxas de juros e encargos por conta do não pagamento da dívida, mesmo assim, pagar, então não tem jeito. Ao conseguir um novo emprego, já completados 6 meses de não pagamento das faturas, o trabalhador procura negociar a sua dívida. O gráfico mostra a evolução do saldo devedor. Observa que esse gráfico, se fosse constante o crescimento, ele seria uma reta. Já é uma dica. Com base no gráfico, é possível constatar que o saldo devedor e a parcela mensal de juros e a taxa de juros são. Nós temos que responder 3 questões. A primeira é o saldo devedor inicial. A segunda, a parcela mensal de juros. E a terceira, a taxa de juros. Vamos pensar um pouco e analisar as nossas opções. Primeiro, valor saldo devedor inicial. Pessoal, aqui está o saldo devedor inicial. 560 está aqui, né? Aproximadamente, vamos ver. Então, se aquele é o saldo devedor inicial no tempo zero, né? No tempo zero, nós temos um saldo devedor inicial igual a R$500. Portanto, nem essa opção poderiam ser marcadas de cara. E aí, olha, temos mais 2 respostas, parcelamento mensal e taxa de juros. Vamos pensar na taxa de juros primeiro, depois a gente volta no parcelamento mensal. Observe uma coisa, se a taxa de juros fosse de 10%, quanto que ele deveria após um mês? Ele deveria R$50. Se ele ficou devendo mais de 550, não importa quanto, 550, obviamente, a nossa taxa de juros foi maior do que 10%. Tá certo? Então, nós já temos 2 análises. A taxa foi maior que 10%. Então, ela não pode ser inferior a 10. Aqui já tinha riscado a B e inferior a 10. Portanto, eu já sei qual é a minha resposta. Porém, vamos voltar à nossa parcela mensal de juros. Presta atenção numa coisa muito importante. No primeiro mês, a parcela de juros foi de aproximadamente aqui R$60. Tá? A diferença, vamos imaginar aqui que é 560. Se esse é 560, esse aqui é 670. Olha, 670, só para entender, é mais, não é mais do que os 560 aqui. Aqui eu tenho de 670, não, desculpa, 640. Então, se eu tinha 560 para 640, são mais R$80. Observa que a taxa foi superior, a parcela mensal de juros foi superior. Então, como a taxa são juros compostos, a taxa varia proporcionalmente a uma taxa fixa, que pode ser fixa, mas a parcela mensal de juros vai ser variável, porque ela vai incidir sobre todo o saldo devedor e os juros que ele deve até aquele momento. Portanto, a nossa resposta correta é a letra C. O valor inicial é R$500, a parcela de juros é variável e a taxa, obviamente, pela primeira análise que a gente fez, é maior do que 10%. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tentamos aí fazer um fechamento da função exponencial com alguns exemplos, falando também um pouco lá do crescimento exponencial do Covid. E espero que vocês tenham bastante empenho e estudem bastante, pois esse ano nós temos um grande desafio. Precisamos vencer esse Enem. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.